vocês vão poder acessar, porque eu vou deixar o link do vídeo da aula lá no Moodle. Mas um deles está para vocês lá. Além disso, tem um videozinho do canal da Engenharia, que é um canal que eu gosto, um videozinho bom, que meio que repete o que eu vou falar aqui. Mas é bom vocês terem também, então fica. É um videozinho, tem umas animações, umas coisas interessantes, tá? Então, esses são os materiais que nós vamos usar hoje. Nós vamos usar o vídeo da aula, nós vamos usar 2 conjuntos de transparência de slides, né? Antigamente era transparência. 2 conjuntos de slides. E aí, mais esse videozinho que eu peço para vocês assistirem depois, tá bom? Então, olha só, vamos começar aqui. Essa aula... Não, peraí, essa aqui. Essa aula eu peguei do pessoal da Escola de Minas de Itapeva, e a gente montou junto, então a gente usa essa aula aí, tá? Professor Carlos Roberto. Bom, primeira coisa, o que é uma investigação do subsolo? Quais são os objetivos? Os objetivos da aula é apresentar os processos de investigação e os métodos de investigação, né? E as bases tecnológicas, que são a prospecção do subsolo e os processos, perfis e relatórios de sondagem. Uma prospecção é uma investigação. Então, o que no que consiste a investigação do subsolo? A investigação do subsolo consiste numa investigação para você poder saber do que o subsolo é composto, né? As camadas dele, as características mineralógicas dele, e a partir disso você tem uma noção de como que o subsolo se comporta mediante carga. O grande problema para nós engenheiros é entender como o solo, né, em suas diversas camadas, se comporta mediante carga, quando você aplica carga nele, tá? E nós sempre eu tô deixando o povo entrar aqui, gente, por isso que daqui a pouquinho a gente pega um ritmo, tá? Então, olha só, nós sempre vamos aplicar carga no subsolo. Nós vamos aplicar carga quando você vai fazer um prédio, mediante as fundações do prédio. Vocês estão tendo um curso de fundações lá, né? A gente já sabe que o pilar, ele termina numa fundação, lá embaixo no solo, e ele vai aplicar um esforço no subsolo, em alguma camada ali do subsolo, toda aquela carga proveniente do prédio e que está carregando aquele pilar, ela vai ser dissipada no solo. Então, dependendo do tipo de solo, dependendo da carga, você vai determinar, o calculista vai determinar um tipo de fundação e um tamanho de fundação. São coisas diferentes, né? Você tem um tubulão pequeno, médio, grande. Você tem uma estaca pequena, média ou grande. Então, às vezes, um tubulão grande pode ser substituído por uma estaca relativamente pequena. O contrário, às vezes, uma estaca monstro pode ser substituída por um tubulão pequeno. Depende do tipo do solo. Então, o bom engenheiro, de fundações, né, também chamado de engenheiro geotécnico, ele sabe utilizar o que o solo tem de bom e sabe descartar o que o solo tem de ruim. Mas, para isso, ele tem que entender do que o solo é feito. A primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é o seguinte, os nossos solos, eles são compostos por camadas, e essas camadas não são uniformes, quer dizer, você tem uma topografia das camadas no subsolo, igual você tem uma topografia na superfície, né? Você tem lá morros, vales, e no subsolo também, cada camada, ela é irregular, tem uma topografia também. Então, por isso que é necessário investigar o subsolo, para poder entender como que aquele subsolo vai se comportar quando ele for submetido a uma carga. Tem cargas, por exemplo, carga de estrada, ela é submetida só na superfície do solo, só na parte de cima do terreno, pouca profundidade. Então, nesse caso, a sua investigação pode ser uma investigação a pequena profundidade. Agora, plataforma de petróleo, por exemplo, que você vai cavar um mundo velho para chegar nas camadas profundas. A investigação do subsolo tem que ser feita, às vezes, até 1.000, 2.000 metros de profundidade.
tem técnica para fazer isso. Prédio, por exemplo, você vê um prédio desse em Águas Claras do Gama, que ele tem em torno de 20 pavimentos, né? É muito comum, 20, 25, quer dizer, um prédio aí de 80 metros, 170 e 80 metros, 60 e 80 metros. Um prédio desse, ele vai precisar de uma fundação, no mínimo, até 30 metros de profundidade. Fundação não, perdão, uma investigação, no mínimo, até uns 30 metros de profundidade. Não é muito, mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa que você faz no chute. Uma casa, você pode perguntar para mim assim, Cristian, uma casa pequena, sobrada, eu tenho que investigar o solo até que profundidade? Em geral, o pessoal que vende a forma mais comum de investigação, né, que é o ensaio de SPT, eles fazem até 12 metros. Então, é muito comum a gente pegar SPT até 12 metros, porque até 12 metros é possível você ter um perfil geológico do solo suficiente de 2 metros para 3 carga, porque você é um 6. Então, calma aí, calma aí. Estão me ouvindo agora, gente? Estão me ouvindo? Sim, sim, tá, beleza. É porque internet, a minha aqui, como a de todo mundo do universo aí, né, tá oscilando. Então, eu falei uma coisa importante aqui que eu vou repetir. Quando você tem dependendo da onde, da sua carga que vai acionar seu solo, dependendo da carga que vai acionar seu solo, você vai ter a necessidade de fazer uma investigação técnica mais profunda ou menos profunda. Então, eu estava falando assim, se você estiver fazendo uma investigação para uma estrada, não é necessário investigar o solo muito profundamente. Não é? Se você estiver fazendo uma investigação geotécnica para fazer uma fundação, depende do tamanho do prédio. Então, para vocês terem uma noção, cargas pequenas, eu diria assim, até 40, 50 toneladas, isso são cargas de um prédio de 4, 5, 6 pavimentos. A maioria do pessoal que investiga, que vende esse serviço na praça aí, eles fazem uma investigação geotécnica até em torno de 12 metros. Tá? Agora, se você for fazer um prédio de 20 pavimentos, 25 pavimentos, é necessário uma investigação geotécnica mais profunda. Um prédio desse exige uma investigação geotécnica e até 30 metros, às vezes 40 metros, depende também do perfil do terreno que está sendo investigado. Tá? Então, o processo de investigação, o que é, né? A investigação geotécnica. A investigação geotécnica é a investigação do material abaixo da superfície terrestre, ao longo de uma determinada profundidade, tá? Então, igual eu estava falando, né? A profundidade que você vai investigar depende do serviço de engenharia que você vai fazer. Então, a profundidade é função da finalidade do estudo, né? Então, se for jazida para rodovia, não, estou investigando aqui um leito de rodovia. Leito de rodovia, você não apenas assenta o pavimento, você tem que, às vezes, tirar material para fazer aterro, cortar o material. Então, você tem que fazer cortes e aterros, não é? Por isso que o slide fala aí em jazidas para rodovias. Aí você pode investigar de 20 centímetros a 120 centímetros, é raso. Raso. Eu vou fazer uma investigação rasa, não é? Se você for fazer uma fundação para edifício, aí a maioria dos edifícios vai de 10 a 30 metros. Investigação geotécnica que você tem que fazer, a maioria, assim, que a gente tem no Brasil, né? Eu até não sei, eu tenho um edifício no Brasil que tem 100 pavimentos que fica em Balneário Camboriú.
Não sei como é que esse cara fizeram investigação geotécnica no prédio daquele. Mas a maioria dos prédios de Goiânia, de Brasília, o prédio mais alto do Brasil, fora aquele lá de Balneário Camboriú, tem 40 pavimentos. Então, lá foi uma investigação feita em Goiânia, né? Foi investigação feita até 35 metros, já resolveu, não é? Então, a grande maioria dos edifícios, você vai fazer uma sondagem de 10 a 30 metros. De 10 a 30, vai investigar, né, a profundidade do subsolo de 10 a 30 metros. E como eu falei, casa, sobrado, até 13 metros. O pessoal vende na rua aí. Até 13 metros você consegue estabelecer um perfil de terreno que vai te ajudar a definir o tipo e a profundidade da fundação que você vai aplicar, tá? Extração de petróleo pode ser mais de 1.000 metros. Lógico que quando você vai mexer com extração de petróleo, com mineração profunda, você não faz sondagem mecânica, você não faz no braço. São outros processos. Né? Processo tem um processo chamado equalização sísmica, que os caras trabalham com onda sonora, tem investigação de solo via satélite, né? Que eles mandam um tipo de raio lá, infravermelho, e aquele raio penetra no solo e meio que mapeia o subsolo. Então, quando é uma exploração a altíssima profundidade, dessa aí, de petróleo, por exemplo, mineração, e não são métodos mecânicos. Foge um pouco da nossa seara aqui, tá? Então, para rodovia, essa profundidade aí, para fundações de edifícios de 10 a 30 metros, na verdade, é de 3 a 30, né? Porque casa pequena e sobrado, você vai fazer uma fundação mais rasa e a exploração de petróleo é bem mais profunda, tá? Para que fazer sondagem, né? Então, para que a gente tenta conhecer o solo? Por que a gente tem que investigar o solo? Primeiro, existe necessidade do conhecimento adequado do solo. Então, o objetivo da sondagem é conhecer o solo. Quanto mais você conhecer, mais, assim, menor a chance de você ter problemas nas suas estruturas, sejam nas suas rodovias, sejam nas suas fundações, né? E eu acho que eu falei isso para vocês em concreto armado lá. Concreto não dá problema. Não dá problema. É tão raro concreto armado dar problema que quando dá, vira notícia no Brasil inteiro. Por quê? Porque é uma coisa muito previsível, cara. Se você fez o cálculo direitinho, dentro da norma, o concreto não dá problema. Ele não tem imprevisibilidade. Agora, solo tem imprevisibilidade. Por isso que a maioria dos problemas que você vê de rachadura, que você vê até de ruína de prédio, a maioria dos problemas não são problemas de estrutura, são problemas de solo. São problemas de fundação ligada a solo. Você pode pegar esse Minha Casa Minha Vida aí, que deu problema, e deu muito problema no Brasil inteiro, mas a maioria dos problemas foi vinculado a deslocamento de solo, recalque de fundação, coisa que tinha a ver com um terreno, né? Não com o concreto armado em si, porque o concreto armado é previsível. Além de ser previsível, tem uma... A gente trabalha, vocês já sabem disso, né, no concreto armado, trabalha com coeficiente de segurança altíssimo, não é? Tanto nas cargas quanto nas resistências, o coeficiente de segurança é lá na casa do chapéu. Então é raro dar problema. Agora, solo dá problema, porque ele tem um fator chamado imprevisibilidade. Então, por isso que é necessário conhecer adequadamente o solo. A sondagem vai te dar a descrição, a classificação e a origem dos elementos geológicos. Tem no laudo, hoje nós vamos ver no laudo, né? Vamos ver um laudo. O engenheiro geotécnico, ele coloca lá a cor, a textura e o processo formador. Isso é a literatura que traz, né? Você tem um estudo, esses caras cobra criada aí, já sabe mais ou menos os solos que tem na região dele, então é fácil de fazer uma classificação. Outra coisa também é a estratigrafia. Estratigrafia é o quanto o solo é estratificado. Ou, em outras palavras, o quanto o solo é comprimido. Quanto mais comprimido o solo, mais ele vai te dar suporte. Mais ele é duro, vamos dizer assim. O leigo falaria, né? Duro. Não, comprimido. Ele tá muito estratificado, ele está muito comprimido. Então, ele é um solo mais
que ele é mais resistente, menos sujeito a ruptura, menos sujeito a recalcos, né? Menos sujeito a compressão. Ele já está muito comprimido, então ele está pouco sujeito a compressão. Então, a investigação de sondagem, ela te dá uma ideia da estratificação das várias camadas. Lembrem-se que são várias camadas. E também a formação não, vamos dizer assim, o desenho dessas camadas. O quanto cada camada tem de espessura, o quanto cada camada está próximo ou longe da água, a própria localização do lençol ali, né? E, então, isso aqui, esse terceiro item aqui, ó, estratigrafia, né? E distribuição geológico-geotécnica das camadas. Outra coisa é a estimativa da espessura das camadas de solo ou rocha. Então, a investigação geotécnica, ela te fala isso. Olha, nessa profundidade aqui eu tenho uma camada de solo tal, ou tem uma camada de rocha, né? E em cima disso, você passa para o quinto item aqui, que é a estimativa da resistência da camada investigada. Gente, engenheiro de fundação, engenheiro de estrada, a grande jogada para nós é encontrar camadas de solo que sejam resistentes. Onde que eu vou assentar a minha fundação? Onde que ela vai apoiar? Uma camada de solo que seja resistente, né? Um tubulão ou uma sapata, que são fundações que te dão suporte de base. Ah, eu não tenho uma camada resistente. Aí, muitas vezes, o ideal é usar estaca. Não é que a forma da estaca dissipar as tensões é diferente. Ela não dissipa pela ponta, ela dissipa pelas laterais, pelo atrito lateral. Então, às vezes, o solo te conta isso. Olha, não tem nenhuma camada de solo aqui resistente, então vou ter que usar uma estaca, várias estacas. Porque aí eu faço uma estaca funda e a carga que está chegando naquelas estacas através do pilar são dissipadas pelo comprimento da estaca. Então, assim, o tipo do solo, a distribuição do solo vai te ajudar a definir o tipo de fundação e o tamanho da fundação que você definiu, né? E a estrada não tem fundação, né? Então, o que é que a sondagem vai me mostrar? Se o material, engenheiro de estrada usa essa palavra, material. Se o material que é solo, material é solo. Se o material que eu tenho lá pode ser compactado, por conseguinte, eu posso construir um pavimento em cima, ou se eu tenho que trocar o material, porque às vezes em estrada isso acontece. Você tem que tirar todo um trecho grande, às vezes, de solo, e trocar. Quando você tem um brejo, eles chamam de turfa, né? Turfa, com F. É aquele solo muito orgânico, muito mole, pegajoso, e não tem jeito de fazer pavimento em cima. Então, qual que é a técnica? A técnica é retirar o solo ruim e colocar um solo bom, né? E aí o engenheiro vai investigar em volta, perto, onde que tem esse solo bom, porque em estrada é assim, você mais gasta em estrada é transportando material, retirando e colocando. Então, jazidas de solo bom, é bom que a gente encontre próximo do local onde está sendo feita a estrada, tá? Então, esses são os objetivos da sondagem. Outras coisas, né? Que é a posição, nível da água, isso aqui é importantíssimo, porque a água ela vai interferir no seu processo lá de fabricação da sua fundação, da sua estrada, ela vai contaminar a sua fundação de concreto, ou ela vai impedir você de cavar, né? Como a gente já teve uma noção, você tem uma fundação para fazer a 5 metros, o seu nível de água está a 3 metros, como é que você vai cavar? O cara vai trabalhar com roupa de mergulhador? Não tem jeito, enche de água, o buraco, né? Então, a posição do nível da água vai te ajudar também a definir quais são os serviços que você tem que fazer ali, para fundação, para o subsolo. Eu estou falando só de fundação, mas você imagina esse problema no subsolo. Você tem que cavar, e aí cava 3 metros, o lençol freático está 1,5 metros, e vai virar um piscinão, e vira. Tem muito tempo que eu não vejo isso, mas eu já vi o subsolo de prédio cheio de água até, né? Por quê? Porque enche de água mesmo, você cavar abaixo do nível do lençol freático. Então é importante saber a posição de onde começa o nível do lençol. Lembrando que a gente chama de nível do lençol quando o terreno começa a ficar saturado, né? Ele tem 100% dos espaços entre os grãos do solo cheios de água.
Identificação e classificação do solo, né? Isso aqui são o que você faz para conseguir essas coisas antes. Identificação e classificação do solo, coleta de amostras e avaliação das propriedades do solo. Às vezes você tem que fazer em laboratório, às vezes em campo. Em campo é mais comum. Bom, agora eu vou trocar isso aqui. Isso aqui, esses slides que eu vou mostrar agora, eles são de uma aula, um curso que eu fiz lá na Federal de Ouro Preto. Os caras têm uma escola de engenharia de Minas lá, Power, poderosa, né? Sobre patologia de fundações. Então, se, né, no caso, a gente vai fazer a nossa investigação e a investigação não sai boa. Vocês não vão fazer isso, vocês estão sendo meus alunos aqui, então não vai acontecer isso com vocês. Mas olha o que pode acontecer quando você tem uma investigação geotécnica não realizada ou mal realizada. Ele define, né, o que são fundações, isso aqui eu acho que você já viu e tal. Então, etapas importantes para a sondagem. Determinar o número de furos de sondagem, bem como sua localização, né? Analisar o perfil de sondagem. Furos é porque as sondagens mais comuns, elas sempre envolvem você fazer um furo. Ou você faz com trado, ou você faz com um equipamento de percussão, né? Um SPT, percussão pancada. Ou você faz com água, tá? Jato de água, mas sempre envolve furar o terreno e analisar cada espaço, né? Cada profundidade daquele furo que você fez ali. Então, por isso que a literatura fala, determinar o número de furos. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Analisar um perfil de sondagem, quer dizer, o número de furos te dá um perfil do terreno, o perfil te dá uma solução de fundação, especificar corretamente a impermeabilização e o dreno, né? Isso não tem a ver muito com a nossa aula de hoje. Mas olha só, o que pode acontecer, ó? Quando você está fazendo lá uma investigação, isso aqui são erros muito comuns. Se a investigação não for bem feita, muitas vezes você se depara com pedras, por exemplo, que são chamados matacões. Aí você vai fazer a sua fundação e você se depara com matacões, que a sua sondagem não mostrou, que foi uma sondagem com pouco furo, ou foi uma sondagem mal feita, ou foi uma sondagem não feita. Aí olha aqui o resultado, tá vendo a fundação aqui em cima da pedra? A pedra quebrou a fundação. Isso aqui porque os caras arrancaram a fundação, cavaram e arrancaram. Olha aqui, uma estaca que acaba em cima da pedra, né? Isso aqui, a hora que você carrega a estaca, que ela está aqui em cima da pedra, ela quebra. A estaca quebra. Então, mais aqui, ó, ocorrência de blocos, pedras grandes, tá vendo? Parece que é um terreno bacana aqui, ó, mas no meio do terreno tem uma pedra. E essa pedra aqui vai interferir na sua fundação. Olha ela aqui, ó. Os caras cavando, os vários perfis de solo, tá vendo? Ó, dá para ver pela cor, ó. Uma cor diferente dessa. Aqui tem uma outra, um cinzinha mais diferente. Aqui tem um avermelhado, aqui tem outro cinza. Então são várias camadas. E os caras cavaram isso aqui, certamente com uma fundação, com uma investigação parcial, tem essa pedra no meio. Cara, se você achar uma pedra desse tamanho, que você estiver cavando uma fundação, você não tira ela. Não tem caminhão que tira, não tem máquina que tira. Às vezes você tem que dinamitar, né? Então, não tem problema isso aqui para o empreendimento, mas você tem que saber antes, só o tamanho da pedra aqui, o monstro, né? E aqui embaixo também, ela aparecendo no meio das fundações. Então, muitas vezes, uma sondagem mal feita ou não feita, ou feita apressadamente, ela não te mostra esses detalhes, a ocorrência dessas coisas. Eu executei pouco obra, durante 10 anos eu trabalhei com obra, mas uma vez eu vi, uma vez aconteceu numa obra minha. A vez que eu vi foi o seguinte, os caras fizeram um reservatório de água grande, a Saneago que fez, numa cidade muito bacana, chamada Mineiros. Essa cidade fica no Parque Nacional das Emas. Cidade bem legal, cidade legal. E os caras fizeram lá uma... Peraí, tem uma pergunta aqui do Thiago. No SPT não tem que fazer sondagem até a camada impenetrável, independente da construção. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Às vezes você chega numa camada impenetrável antes raso. Às vezes você chega numa camada impenetrável raso. Então existem critérios para você parar o SPT, independente da profundidade que tiver. Você está com 4 metros lá
e você tem um critério para paralisar o SPT, que eu vou mostrar mais para frente, nessa aula ainda, você para o SPT, entendeu? Então, a gente fala mais ou menos, né, aquilo que eu falei de 10 a 30 metros, mas tem critérios de parar o SPT antes dessa profundidade. Esse critério que o Thiago Paiva colocou aqui é um critério, 50 golpes em 30 centímetros, você para a sondagem antes. Mas existem outros critérios, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, então eu estava falando dos casos aqui, né, de sondagem problemática. Os caras fizeram uma sondagem e viram que o terreno era de um determinado tipo lá, mas fizeram poucos furos, né? E aí construíram o reservatório, era um reservatório circular de concreto, e encheram o reservatório de água. Cheio de água. Cheio de água, ele afundou. Por que ele afundou? Quando os caras fizeram a sondagem, eles depararam com uma pedra. Vários furos eles fizeram e o perfil do terreno era que o terreno era rochoso. Mas o terreno ele era uma pedra que tinha uma ponta, assim, ó, uma ponta, como se fosse uma coisa pontuda, assim, tá? E eles, por algum motivo, lá eles fizeram todos os furos de sondagem em cima da ponta da pedra. Em volta da pedra tinha um terreno muito mole, lama, praticamente lama. Então, a hora que encheram o reservatório de água, ele afundou na lama. E a pedra ficou lá, né? Então, o que ela fez? Quando o reservatório afundou, a ponta da pedra aflorou. Então, se você for lá em Mineiros, nesse lugar lá, né? Você vai ver que tem um reservatório quebrado, que eles usaram, né, lógico, o reservatório detonado lá e a pedra aflorando dentro do reservatório. Então, esse é o problema de sondagem em que a sondagem insuficiente mentiu, né? Mentiu. Os caras interpretaram errado e deu problema. E aconteceu comigo uma vez, foi um formigueiro enorme. Eu nem sabia que formigueiro ficava daquele tamanho. Eu fiz uma sondagem no solo lá, beleza. E a hora que o camarada foi cavar o subsolo, era uma casa, mas ela tinha a garagem dela era rebaixada um pouco, o que o cara meteu a pá, eu olhando de longe aquilo, ele meteu a pá e já pulou da máquina. Que diacho que é aquilo? Fomos olhar a formiga, formigueiro, rapaz, enorme formigueiro, e a hora que ele meteu a pá, as formigas subiram na máquina. Ele pulou da máquina. E a formiga, ela, como é que eu vou explicar para vocês? O solo fica orgânico. Presença de formiga, o solo fica orgânico. Então, para resumir, eu tive que tirar quase quanto? Uns 80 centímetros da camada superficial do solo por causa das formigas, que foi uma coisa que a sondagem não me mostrou, não é? Então, isso aí pode acontecer. Então, quando, aqui, ó, esse slide aqui, ó, ausência ou falhas nas investigações dos solos. O que acontece? Número insuficiente de sondagem, tem critério para isso. Erro de localização dos furos, também tem critério para isso. Procedimentos fraudulentos. Por incrível que pareça, acontece, né, cara? O cara mente na sondagem, inventa. Não, às vezes inventa para vender uma fundação, às vezes o cara que faz a sondagem é o cara que faz a investigação, ele faz só um tipo de fundação que é adequado para um tipo de solo. Então, aí no laudo ele meio que dá uma escamoteia ali para poder vender a fundação dele, mas isso acontece. Influência da vegetação, o que a vegetação influencia? Principalmente raiz de árvore funda, sabe? E aí é difícil tirar uma raiz funda, cara, é difícil. Então, às vezes, a sondagem ela não te mostra e causa patologia, né? E presença de matacão é pedra. Aí aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês de investigação insuficiente. Olha aqui a área do prédio. Esse retângulo aqui, ó, é a área do prédio. Tá vendo? Até vou pôr o óculos, eu estou enxergando mal. Esse retângulo aqui é a área do prédio. Aí os caras fizeram tanto de furo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fizeram 8 furos. Mas deixaram essa área aqui sem investigar, né? Alguém ficou com preguiça, o engenheiro não estava perto. Aquela coisa, né? Que pode acontecer na vida da gente aí. Aí eles deixaram essa área aqui sem investigar. Agora, olha aqui como é que é o corte do terreno. Corte. Pensa que você está cortando, fatiando o terreno. Nos buracos 1, 3, 4 e 6, olha aqui, ó, eles estão aqui, ó, estão alinhados aqui, ó, 1,
3, 4 e 6. Olha como é que é o solo. Desse jeito aqui, ó. Você tem uma camada A, você tem uma camada B, você tem uma camada C que é mole, é solo ruim. Aí aqui embaixo você tem uma camada melhor. Mas, se você olhar só esse corte aqui, você vai achar que o solo é um solo uniforme. Desse jeito. É um solo uniformezinho aqui, ó. Né? Olha o corte aqui. Esse corte aqui, o corte BB, tá vendo? Corte BB. Cortou, tá vendo isso aqui, ó. Não é? Eu não investiguei essa área aqui. Não tem nenhuma informação sobre essa área aqui. A hora que eu passo aqui o corte AA, olha aqui como é que eu subsolo nessa área aqui, ó. Eu tenho as camadas da mesma espessura aqui. Nessa região, essa camada aqui, ó, aumenta. A camada de solo mole aumenta. Aumenta, aprofunda. Tá vendo? Então, qual que é o efeito disso? Eu sou um engenheiro preguiçoso, eu não fiz investigação aqui, mas eu vi que a camada de solo mole, ela acaba aqui com 7 metros, 7 metros. Então, eu vou colocar a minha fundação a 9 metros, que tem rocha aqui a 9 metros, ó, né? Mas, se eu fizer uma fundação aqui a 9 metros, eu vou levar na cara. Porque olha o que eu tenho aqui a 9 metros, ó. Solo mole. Ah, bonitão, peguei, botei aqui tudo a 9 metros. Aqui, o que eu tenho a 9 metros? Ferro na boneca, meu filho. Você vai botar uma fundação aqui e vai descer a fundação, porque foi uma investigação mal feita. Se eu tivesse na sala de aula agora, eu ia perguntar se vocês entenderam. Depois você tem que assistir de novo isso aqui para você entender. Né? Então, o perfil dessa área do terreno é completamente diferente do perfil dessa área do terreno aqui, ó. Por isso que tem que ter uma quantidade de furos de sondagem suficiente, tem que ter uma análise cuidadosa, porque o solo é imprevisível. Eu já vi, cara, solo, um terreno de 12 por 30, em Goiânia. Tem muito terreno de 12 por 30. No canto, na frente da rua, direito, você tinha um perfil de solo, no fundo do outro lado, quer dizer, em X, né? Na diagonal, era completamente diferente. Tá? Aí é uma coisa que você olha, você fala assim, não pode ser que aconteceu um negócio desse. Mas acontece. Solo é imprevisível. Aqui vocês estão vendo, ó, é imprevisível solo, dentro do mesmo terreno. Então, por isso que uma investigação insuficiente pode gerar problemas na definição da fundação. Né? Aqui, ó, outro exemplo aqui, ó. Aqui está uma planta de forma com as fundações, né? Fundo do terreno, frente do terreno. É um terreno 15 por 37. Eu vou fazer um prédio aqui de 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos. Não, 4 pavimentos é cobertura, né? 1, 2, 3, 4. 4 pavimentos. São 4 lajes. Tá, beleza. Aí olha como é que é o terreno aqui, ó. Tá vendo? Olha essa camada de argila siltosa, mole. Olha o jeito que ela é, ó. Ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Então, se eu determinar uma profundidade para as minhas fundações uniforme, tem várias, essas, que vão apoiar numa camada de solo mole. Tá vendo aqui, ó? Então, o solo, essa camada aqui, ela é desuniforme, ela não é uniforme. Essa aqui também não é uniforme, essa aqui também não é uniforme. Então, uma investigação eficaz, ela reduz muito a possibilidade de você ter problema de fundação no futuro, tá? E tem algumas ocorrências singulares também no solo. Tem outras, aqui nessa aula aqui é só as mais comuns. Por exemplo, essa zona cárcica. Cárcica é uma rocha que dissolve com água. É solubilidade em água. Então, às vezes, você faz aqui um estudo de sondagem, bacana, tudo pedra. Mas é uma pedra que a hora que ela entra em contato com a água, ela dissolve. Né? Dissolve, filho. Você tem uma pedra aqui, ó. Vem água que ela vai ser dissolvida. O que vai acontecer? Vai se criar aqui uma cavidade, um espaço. Então, tanto que ela está pertinho da fundação da casa aqui, ó. A tendência é a casa que está fazendo uma tensão, toda essa região aqui, a casa descer para cá. Não é? Então, não é só a análise do comportamento mecânico do solo que é importante, é a análise do que compõe cada camada. Do que compõe cada camada.
Né? Se eu estou lá analisando o meu solo, aí eu topo com a rocha dessa aqui, falo, pô, essa rocha dissolve em água, né? É ruim para mim. Outra coisa que pode acontecer, zona de mineração. Zona de mineração, o engenheiro calculista de fundação tem que tomar muito cuidado, porque é muito comum galeria. Galeria, ó, isso aqui são galerias, ó. Essas galerias, elas causam instabilidade no solo. Então, quando você, aqui, ó, a sua fundação aqui, ó, você está descendo a sua fundação, você tem solo, 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 aqui você tem uma rocha mole, um vazio. Imagina se eu assento a fundação bem aqui, ó, pum, vai cair dentro do vazio, cai dentro do vazio, seu prédio vem junto, todinho. Né? Então, enfim, acho que vocês já entenderam, né? A importância de se fazer a investigação do solo. Esses slides, tem muito mais coisa aqui, muito mais coisa, tá? Para vocês lá, tá? Pra vocês baixar lá. Olha aqui, muita coisa que acontece, ó. Fundação das prédio que inclina. Tem gente que não acredita que prédio inclina, mas inclina. Rachadura por causa de raiz de árvore, tá vendo? Esse pilarzinho aqui, a raiz causa estabilidade, aí desce isso aqui tudo. Bolsão de argila orgânica, é solo mole, né? Que é quando o teórico, ele diverge do real. Enfim, aí tem umas coisas aqui que são relacionadas a concreto, não a solo. Então, vou deixar isso para lá, beleza? Então, esse aqui vai ficar com vocês. Depois vocês baixam aí e dão uma olhada aí. Eu sei que vocês estão fazendo fundação. É interessante para vocês isso aí. Bom, vamos voltar para cá então, né? Já entenderam aí por que a gente tem que fazer a sondagem? Beleza. Processos. Então, tem as sondagens geofísicas e as sondagens mecânicas. Geofísicas, não há necessidade de perfuração de maciço explorado. Como é que faz isso? Então, são por pulsos, ou pulsos sônicos, chamados sísmicos, ou pulsos elétricos. Tem um outro tipo também que nós não colocamos aqui, que é a sondagem via satélite, que é um pulso de energia, nem sei, um infravermelho lá, um trem, um raio de um determinado comprimento de onda, que ele faz uma investigação profunda via satélite, isso, né? Então, não precisa você furar para saber como é que é o maciço. Obviamente, isso aqui é caríssimo, né? Mas justifica, por exemplo, por uma prospecção de petróleo, que o valor agregado é diferente, bilhões de dólares, né? Justifica quando você vai fazer uma hidrelétrica. Eu falo, bilhões de dólares você vai gastar numa hidrelétrica. Agora, justifica para eu fazer o prédio novo de onde você é placa? Não, não justifica. Mas existe, você precisa saber que esse tipo de sondagem existe. E tem as sondagens mecânicas. As sondagens mecânicas, existe a perfuração. De algum jeito você vai perfurar, não é? E aí as normas falam que é pequenas profundidades, até 100 metros. Então, você vê, né, eu já acho 30 metros muito, mas isso aqui pode chegar até 100 metros. Tem tecnologia para levar essas investigações até 100 metros. Então, sem perfuração, geofísicas, que usam um tipo qualquer de pulso, ou sônico, ou elétrico, ou eletromagnético, e as investigações mecânicas, que envolvem a perfuração do maciço. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Boa noite, professor. Sim, tá, eu vou baixar. Eu não baixei, eu vou fazer, tá? Sobre essa que eu estou mexendo aqui. Vou continuar aqui. Então, aí, o tipo de sondagem, aí eu estou falando das sondagens mecânicas, né? Tem os poços e trincheiras, sondagens atrado, SPT e SPTT, né? CPT, que é um tipo de SPT com outro equipamento, rotativas, paleta, dilatométrico e pressiométrico, DMT e PMT. Então, hoje nós vamos ver essas primeiras aqui, ó. Poços, trado, SPT, que são as mais utilizadas. Então, o processo de investigação, ele vai te dar o que é que você tem que pedir. Vamos falar que você está comprando. Eu sou engenheiro calculista de fundação e eu estou comprando isso aqui, não é? Tem algumas empresas que fazem, independentes. Aí eu fui no Zé ali, cara que trabalha aqui no Gama. Eu preciso de um SPT, uma sondagem SPT. O que você vai pedir para ele? A profundidade e espessura de cada camada de solo especificado.
Em geral, já vem no laudo, né? Mas você tem que saber o que é que você tem que procurar no laudo. A área não, porque a área depende da área que você vai utilizar no seu prédio, mas é a profundidade e a espessura de cada camada de solo identificada. Compacidade de areias, quando você fala em areias, é compacidade, quando você fala de argila, é consistência, tá? Das camadas de solo que foram utilizadas. Profundidade do NA. NA, o que é? Nível de água. Ocorrência de artesianismo. O que é artesianismo? Você lembra que eu falei de poço artesiano? É poço jorrante, tá? Artesianismo é quando existe poço jorrante. Pensa você está cavando no subsolo, você depara com água jorrando. Que maravilha. Maravilha. Terrível isso, né, cara? Mas pode acontecer. Então, a sua sondagem ela vai te falar, ó, que eu tenho água sob pressão. Ela vai jorrar. Também, assim, coleta de amostras indeformadas para quantificar a compressibilidade, permeabilidade e resistência. Em geral, a gente pede isso aqui quando você está mexendo com estrada. Quando você está mexendo com fundação, não. Isso aqui não é necessário. É só daqui para cima. Ó. O item 1, item 2, item 3 e o item 5. Profundidade do topo da rocha ou da camada impenetrável, ferramenta de percussão ou avanço por lavagem. Tem um tipo de investigação que usa água, né? Por isso que fala avanço por lavagem. Às vezes você não chega nisso. Quando você está fazendo uma investigação a pequena profundidade, que a maioria que o pessoal vende a 13 metros, 12, 13, 15 metros, às vezes você não chega na profundidade da rocha. Mas às vezes tem projeto maior que você precisa chegar nisso aqui. Aí o camarada vai cavar até chegar na rocha. Ou numa camada impenetrável. Aí existem os critérios para você declarar que aquela camada é impenetrável. Daqui a pouquinho nós vamos chegar neles. Então, aqui, ó, isso aqui é importantíssimo, gente. Como que eu sei quantos furos de sondagem eu vou fazer? É pela área do prédio, pela área que você vai construir. Então, até 200 metros, 2 furos. Então, quanto que é o mínimo que eu vou fazer de furo de sondagem? 2. O mínimo é 2. Até 200 metros, 2 furos, né? Cadê, meu Deus? Tá aqui. Entendeu? Então, assim, eu cansei de ver terreno de 500 metros, prédio, casa de 300 e tantos metros com 2 furos. E porque eu acho que hoje, assim, tem muito tempo que eu não faço, mas 2 furos deve estar em torno de 1.500 conto. Se alguém souber aí que estiver assistindo a aula, souber, posta para nós aí quanto que custa 2 furos de sondagem. Mas isso aqui é o que é normal. Até 200 metros quadrados, 2 furos. De 200 a 400 metros, 3 furos. De 1.200 a 2.400, um furo para cada 400 metros é cedido de 1.200. Aqui faltou aqui uma linha, né? Mas de 200 em 200 metros, você vai colocando um furo, até chegar em 1.200. De 1.200 a 2.400 é um furo para cada 400 metros, é cedido de 2.200. Então, a 1.200 você vai ter 6 furos. A partir daqui, você vai acrescentando um furo a cada 400 metros, até chegar em 2.400. Acima de 2.400 é um plano particular, que sai da norma. Aí tem outras normas que você tem que consultar. Não é? Então, em estudos de viabilidade, você quer saber se o terreno tem água, por exemplo. Você tem que fazer no mínimo 3 a distância máxima de 100 metros. Porque assim, você não necessariamente vai executar alguma coisa ali. Eu não sei o que eu vou fazer, Christian. Eu não sei que pede que eu vou fazer. Qual sondagem que eu faço? Essa última. No mínimo 3 sondagens, distância máxima de 100 metros. Ela vai te dar uma visão geral do terreno, né? Eu tenho parece que eu tenho um solo resistente aqui a 13, 14 metros, então eu vou investigar mais um pouco, porque é provável que dê para fazer um prédio aqui. É isso. Tá? Quando eu não sei direito ainda o que eu vou fazer, você usa esse último, que no mínimo 3 a uma distância máxima de 100 metros. A gente costuma trabalhar com o mínimo, né? Mas muitas vezes o mínimo você quebra a cara. É bom passar um pouquinho do mínimo. E aqui um plano de furação, tá vendo? Ó, programação de sondagem aqui, ó. Se for um terreninho de 10 por 30, por exemplo, não, aqui é de 10 por 20, né? 200 metros quadrados. Ó, aqui como é que o cara fez o furo, ó. Um aqui na frente dele, do lado esquerdo, outro no fundo, do lado direito. Foi desse jeito aqui que eu vi. Só que era num terreno desse tamanho aqui.
era um aqui e um aqui, ó, no fundo. Desse jeito aqui, o solo era de um jeito, o perfil era de um jeito. Aqui no fundo o perfil era completamente diferente, não acreditei. Falei, o que é isso, gente? Mas você vai fazendo, trocando lá, tá vendo? Aqui, 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 né? E quando for 20 por 30, você vai trocando lado, aqui já é mais parecido com um Z, né? Ó, assim, 20 por 40, é meio que uma, isso é uma cruz, não, é um X, né? É um X, assim, um X, aqui já não é um X mais, aqui já é parecendo um negócio parecendo um retângulo. Então aqui é bom você pegar a norma, essa norma já tem atualização, você pegar a norma e ver o que a norma sugere, para você planificar a sua sondagem, tá vendo? Como muitos, no começo nós vamos trabalhar com terreno pequeno, não com terrenos grandes, a gente pode copiar isso aqui, ó. Olha como é que é esse, como é que é esse, não é? E se for um terreno muito pequenininho, eu vejo aqui em Brasília muito prédio feito em terreno estreito, pequeno. Então, testa o terreno, cara. Testa. Faz 2 furinhos aí, gasta 2.500 pontos, ou 3, testa o terreno. Você não tem problema depois. Então, continuando aqui com a questão da programação de sondagem, né? Até a profundidade onde o solo não seja mais solicitado pelas cargas estruturais. Na verdade, a gente faz isso meio na intuição mesmo, né? Porque não tem livro que te fala. Se você for fazer um prédio de maior, você vai levar aí até 20, 25 metros. Um prédio mais baixo, você pode levar até 15 metros. Então, tem umas coisas aqui mais para frente que te dão alguns critérios, mas não existe um critério objetivo. Porque esse aqui, ó, isso aqui está num livro, ó, até a profundidade onde o solo não seja mais significativamente solicitado pelas cargas estruturais. Você ainda não sabe as cargas estruturais. Entendeu? Você só tem uma noção do que vai ser, né? Você ainda não sabe, você não fez o projeto estrutural ainda, não é? Então é por isso que a gente usa aqueles critérios que eu passei para você. Pontos de maior concentração de carga. Você também não sabe isso aqui. Você não fez o projeto estrutural ainda. Então, em geral, você não sabe, né, que vai ser isso aqui. Mas, se tiver uma possibilidade de você ter o projeto estrutural e fizer o estudo geotécnico depois, você prioriza isso aqui, ó. Ponto de maior concentração de carga. O que é isso? Onde tem mais pilar. Concentração de pilar. Onde tem mais pilar perto. Isso aqui é concentração de carga. Aí, eu vou fazer um furo, onde mais ou menos vai ser aquela região do meu terreno. Né? Não executar pontos alinhados. Ponto alinhado é plano de corte. Aqui, ó. Não tem ponto alinhado perto. Não tem ponto alinhado perto. Aqui você tem um longe do outro. Eles estão alinhados, mas vocês estão longe do outro. Esse aqui estão alinhados, mas estão longe também. Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Alinhados, estão alinhados aqui, ó. Tá vendo? É um corte, é um corte que não te conta a realidade. Porque os furos estão alinhados, alinhados próximos. Então você pode alinhar, mas não pode ser próximo. Tem que ser um alinhamento distante. Não executar apenas um furo, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês já estão vendo. Um furo só, você tem um, você não tem nada. Você tem dois, você tem um. É igual revólver. O povo fala no interior, né? Como é que é? Se você tiver uma bala, você não tem bala nenhuma. Se você tiver duas, você tem um. É igual o furo que é assim, né? Um furo não é nada. No mínimo dois. É por isso que a norma fala, no mínimo dois. Locar e nivelar os pontos do terreno em relação ao nível de referência fixo. Isso é importante. Bem determinado, de preferência único, para toda obra e fora do local desta. Como, por exemplo, a guia de um passeio. Todos os pontos de sondagem, eles têm que ter a profundidade dele medidas com relação a um ponto de referência único. Porque senão você vai confundir na hora de lançar a sua fundação numa profundidade. Profundidade, a gente fala em profundidade, né? Para eu falar em profundidade, eu tenho que falar assim, é profundidade com relação a quê? Ao ponto de referência. O ponto de referência tem que ser único. Então, em geral, você pega um ponto de referência que você não vai mexer. Quer dizer, assim, você não vai pegar um ponto de referência no meio da obra, que você vai ter escavação, que você vai ter aterro. Você pega um ponto de referência fora da obra. Que aí a sugestão desse autor aqui, né, é que você pegue, por exemplo, no passeio, fora do passeio. Ou então, eu gostava de usar marco do terreno. Já viu que
terreno em loteamento novo, ele todo estaqueado. Eu gostava de usar o estaca, achava um estaca lá e falava, ó, a referência é aqui, essa estaca aqui. Que eu não ia mexer, porque ela estava num canto do terreno, ou estava no recuo, entendeu? Então, assim, o ponto de referência tem que ser um ponto só. Às vezes, não vou mentir para você não, às vezes você tem obra muito grande, por exemplo, eu vi isso no polo como é que chama? Geolab, em Anápolis. Os caras tinham 20 galpões. Né? Aí não dava para fazer um ponto de referência único. Toda vez que você vai tirar uma cota com relação à referência, você tem que andar quase 1 quilômetro. Né? Mas pelo menos dentro do prédio, o seu ponto de referência ser único. E os vários pontos de referência, se for mais de um, eles serem amarrados. O ponto de referência B está 1 metro abaixo do ponto de referência A, que está 50 centímetros acima do ponto de referência C, né? Para não virar bagunça depois, né? Mas, enfim, o menos possível mexer na referência. A referência ser a mais estável possível, já com relação à investigação. Porque eu vou ter uma profundidade, mas uma profundidade com relação a quê? Com relação a uma referência única, fixa, tá? Então, os métodos de investigação, né, que são os processos indiretos, resistividade sísmica, e os processos diretos, que são esses três aqui que a gente vai ver. Ó. Inspeção in situ, são as trincheiras e os poços, a amostragem indeformada, coleta manual com mostrador de parede fina, e a amostragem deformada, que é a escavação manual, trago, amostrador de parede grossa. O que é um poço ou trincheira? Poço ou trincheira. Isso aqui é uma investigação de pequena profundidade. Em geral, isso aqui é usado em estrada, estacionamento, ou quando você vai fazer um corte pequeno, raso, né? Coisa rasa. Não é que uma estrada seja uma obra pequena. A profundidade que você precisa fazer a investigação é que é pequena. Então, são escavações feitas no solo com a finalidade de retirada de amostras e inspeção direta. O que é inspeção direta? Você vai ver o trem, você vai ver o solo do terreno ao longo da profundidade do estudo. Ou seja, você consegue acompanhar o perfil do solo ao longo do estudo. Portanto, não é fundo. Então, então, a diferença entre poços e trincheiras é que os poços são circulares e a profundidade é uma trincheira retangular, também conhecida como vala. Então, olha aqui. Espera aí que tem um caboclo fazendo uma pergunta aqui. Ele está falando aqui. Travando, falhando. Então, vamos esperar um pouquinho. Só um minutinho, a gente já volta. Só um minutinho, Gerlande. Só um minutinho. Vou repetir. Oh, meu Deus, não tem nem café. Voltamos, estão ouvindo agora? Fala comigo aí, galera. Vocês estão ouvindo? Beleza.
Tomei uma água, minha mãe me largou em casa aqui, não tem café, não tem comida, estão mudando, né? Imagina como é que tá a casa aqui. Tem nada. Tá bom, tá bom. Tadinho mesmo, você tá me gozando? Rapaz do céu, você imagina que é ficar aqui, cachotando trem aqui, cachotando trem o dia inteiro. Vamos voltar então aqui, ó. O que eu falei para você, o que eu tava falando para vocês? Isso aqui, ó. Poços e trincheiras, né? Então, o poço e a trincheira, eles permitem uma investigação direta, inspeção direta. Você vê as camadas do solo, porque é uma coisa rasa. Então, você pensa numa cisterna rasa. Você pode entrar dentro dela, você consegue acompanhar ali as camadas, que é bem diferente. Diferencia em cor, principalmente cor, mas também textura, tamanho do grão, tudo isso você consegue ver. Então, quando o camarada vai fazer uma estrada na determinada região, ele consegue cavar rasinho, ele sabe o que tem. Até água se localiza, né? Então, a diferença do poço para trincheira é que o poço é circular. É menor, pequeno, né? Mas a profundidade dele é mais alta. Imagina uma cisterna, você entrando dentro da cisterna, para conferir as camadas de solo. A trincheira é retangular, também conhecida como vala. Então, tanto os poços quanto as trincheiras, essa é a norma aqui, ó. É a NBR 9604/2015. Permitem a observação da estratificação das camadas. Lembra que eu falei da estratificação? Qual que é a profundidade de cada camada, como que elas estão dispostas e qual que é a espessura delas. Permite a tomada de amostras indeformadas. O que é uma amostra indeformada? Quando você mexe no solo, você deforma o solo. Não é? Quando você tira com a pá, por exemplo, você deforma o solo. Então, para algumas aplicações na engenharia, por exemplo, estrada, é bom você conhecer a natureza do solo, ou a característica do solo, sem você deformar ele. Como você não vai, pensa num maciço de estrada, você não vai mexer nele. Você vai pegar e apoiar um pavimento nele, um asfalto nele. Então é importante eu saber como que aquele solo se comporta na condição natural dele, na condição, naquele estado maciço ali, né? Então isso chama amostra indeformada. Então, para a estrada, é bom conhecer a condição das amostras indeformadas, não retiradas. Você não mudou a característica, o espaço entre os grãos, você não mexeu. Então, às vezes, é importante. Os poços e trincheiras permitem fazer isso. Né? São escavações manuais, rasas, né? Geralmente não escoradas, ou até o nível da água, ou onde for estável. Aí depende do que você vai fazer também, né, cara? Não justifica você cavar um poço de investigação de 15 metros para fazer uma estrada. Não justifica. Não justifica. Você pode cavar um poço menor. Aqui, ó. Aqui está um exemplo, uma foto, né? Do poço aqui, ó. Então, dá para ver perfeitamente a estratificação do solo. Aqui não, porque só tem um solo mais escuro aqui, um solo mais claro aqui um pouquinho. Parece que esse solo aqui tem um pouquinho de pedra. Enfim, aí o engenheiro entra aqui dentro e olha, dependendo do objetivo que ele tem, né, ele vai fazer uma investigação do solo aqui. E aqui o processo de escavação, tá vendo? O C aqui, ó, é como você consegue essa amostra indeformada. Você vai ver aqui, ó, tá vendo? Você cava em torno de um cubo. Você faz um cubo, não um prisma, né? Porque as quatro arestas não são iguais. Você faz uma aresta. Aqui o solo está indeformado, não está mexido. Ele está na característica original dele. Então, o laboratório vem, faz um corte com tamanho, que é um tamanho normatizado, que tem lá na norma, nessa norma aqui, ó. 9604/2015, faz o tamanho e depois vem e encaixota o solo, com o máximo de cuidado para não deformar ele, para não alterar as características iniciais dele. Tá vendo? Os caras cortaram direitinho, bacaninha aqui, ó, e encaixotaram o solo. Aí pega isso aqui, leva para o laboratório e faz alguns testes. Tem um teste de solo mais comum, a resistência triaxial. Pegam isso aqui e submetem a um teste de compressão mesmo, ver como é que o solo vai romper. Então, isso aqui
Nós estamos falando de poços e trincheiras. Agora vamos mudar o teste. Ô, gato. O gato aqui. Sai, gato! Peraí. Faz, vai. Tá vendo as coisas que acontecem comigo? O gato.
Galera, até onde vocês ouviram falar aí? Caiu a internet aqui. É o Sai Gato? Puta que pariu. Foi o gato que fez a desgrama aqui no trem, bicho. Na hora do tapa do gato. O gato desgramou minha vida aqui. Ô, bicho miserável. Eu já não gosto de gato. Agora, agora eu gosto menos ainda do filho da puta do gato. Pois é, mas foi aqui. Vocês chegaram a ver esse slide aqui ilustrado? Peraí, deixa eu ver vocês falando comigo aqui. Hein, galera? Vocês chegaram a ver. Ah, peraí. Então, deixa eu voltar. Calma aí, vou fazer direito aqui. Aqui. Apresentar uma janela. Aqui. Compartilhar. Esse slide do Prado aí, eu cheguei nele? Chegaram a ver? Não? Então, vou voltar um pouquinho aqui, ó. Eu acho que foi aqui, ó. A hora que eu comecei sondagem a Trado, né? Vim pôr as trincheiras aqui. Aí, a hora que eu comecei sondagem a Trado. Esse, né? Beleza. Então, vamos começar aqui de novo. Aqui. Rapaz, mas que bicho da puta, cara. Perdão da palavra, o bicho vem só para infernizar a minha vida. Bom, então, a sondagem a Trado é um método que utiliza o trado. O trado, na verdade, é um parafuso sem fim, é um trado. E você vai cavando, né? E aí ele vai retirando o solo e você vai analisando as camadas. Com lâminas, que podem ser espiraladas ou convexas, tem por finalidade a coleta de amostras deformadas. Quer dizer, quando você mexe com o trado, ele vai entrando no solo, ele vai alterando a compacidade do solo. Então, as amostras são deformadas. Determinação da profundidade do nível da água, isso que dá para você conseguir usando o trado. Identificação dos horizontes do terreno. Horizontes são camadas, tá? Camadas do terreno que são chamadas de horizontes. Peraí. Tá. Então, beleza. Agora eu vou ter que ir voltando, porque eu não sei se saiu, né? Aí estão os trados, tá vendo? Então, que é usado também para fazer fundações de pequena profundidade. Ó. Esse tradinho aqui, que é um trado que tem tipo um baldinho na ponta, e aqui um parafuso sem fim. Esse aqui eu nunca vi. É um trado espiralado. Ele existe aí na foto dele, mas eu nunca vi. Eu já vi desse e desse. Então, tem os trados para fazer fundações mesmo, executar fundações, e tem os trados de investigação. Esses aqui são os trados de investigação. Então, ó, são perfurações executadas com trados manuais, embora esse trado aqui é chique pra caramba, ó, ele é mecânico, tá vendo? Mas você pode fazer com trados manuais, são rápidas, baratas, obviamente não dá para furar muito fundo, não exige equipamento e mão de obra especializado, exige só você saber analisar as camadas de solo que vão saindo. Profundidade é limitada, a profundidade do nível da água, porque abaixo do nível da água, o buraco enche de água, né? E aí vai mentir na análise e permite a retirada de amostras deformadas. Você não consegue trabalhar com amostras indeformadas, porque ele altera a compacidade do solo. Essa aqui é a norma dele, ó, 9603/2015. Só se eu estou gravando, porque depois que caiu, não sei se grava. Não, está gravando, beleza. Então, continuando aqui, ó. Obtém-se somente informações sobre o tipo de material utilizado. Você não consegue visualizar as camadas, lógico, você não entra no buraco, né? Mas você consegue informações sobre cada camada, porque pela análise do material que vai saindo, isso é muito bom para algumas investigações rápidas, sabe? Quando você não sabe direito o que é que tem, vou fazer um prédio pequeno, uma casa pequena. Você põe 2 para cavar um buraco para de analisa. Às vezes, vários buracos, né? Só não te mostra o terreno. Mas às vezes você vai ver que às vezes o terreno é muito bom, muito ruim. Isso é fácil de ver. O terreno é muito cheio de lama, água muito rasa. Isso aí ele te mostra. Mas para análises mais profundas, ele não é tão bom, né?
Mas tem norma para ele, que é a norma, tá? Bem, o terceiro método que a gente vai ver é o SPT, sondagem e percussão. Sondagem e percussão, método de investigação de solo, cujo avanço da perfuração por meio do trado ou de lavagem, sendo utilizada a cavação de amostrador para medir os índices de resistência à penetração, obtenção de amostras, determinação do nível d'água e execução de vários ensaios in situ. É possível ainda, no final do ensaio de penetração, medir o torque. É isso aqui quando você tem um equipamento mecânico, né? Para a ruptura da amostra. Torque para a ruptura da amostra, quando existe um equipamento mecânico. Qual a profundidade máxima do trado? Cara, é o seguinte. Se o seu trado for manual, em geral, é em torno de 6 metros. Tá? Se for manual, os caras... Por quê? Porque é muito difícil o operário cavar mais que 6 metros. 2 operários cavarem mais que 6 metros. Então, uma coisa para fazer investigação é pequena profundidade mesmo. Agora, se for um trado mecânico, num equipamento desse que você está vendo aqui, aí eu já vi fazer com 15, 20, 25 metros, porque você vai engatando um parafuso no outro, né? Aí até chegar no nível da água, tá? Em geral, investigações mais profundas não são feitas com trado, são feitas com SPT. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, de 6 a 10 metros você consegue levar com trado, se você tiver um trado mecânico. Trado manual, 6 metros, os caras já chegam lá suando sangue. Tá? Bom, então, falando do SPT aqui, ó, ele... Então, e trado, SPT usa trado. O leigo, ele acha que a medição da cravação é feita ao longo de uma camada de 1 metro, não é. Ao longo de uma camada de 45 centímetros. Dentro de cada metro, você analisa 45 centímetros. Você não analisa o metro inteiro. E parte você avança com trado, quando é raso, parte você avança com água, quando é fundo. Então, N, o que é o N? NSPT, você vai ter um índice chamado NSPT. N é a abreviatura do índice de resistência à penetração do SPT, cuja determinação se dá pelo número de golpes. Olha só, o que é o NSPT? Que é o que o laudo vai te mostrar. O NSPT se dá pelo número de golpes correspondente à cravação de 30 centímetros do amostrador padrão após a cravação dos 15 centímetros. Então, o que acontece é o seguinte, cada metro, a partir do segundo metro, o primeiro metro é desprezado. Cada metro, a partir do segundo metro, você analisa os primeiros 45 centímetros de cada metro. Primeiros 45 centímetros de cada metro. Tem um aqui, deixa eu achar aqui, depois eu volto lá. Aqui, ó. Você analisa os primeiros 45 centímetros de cada metro. Então, de 1 a 2 metros aqui, ó, você analisa os primeiros 45 centímetros. Você vai dar pancada nos primeiros 45 centímetros de cada metro, tá vendo? De 1 a 2 metros. Só os primeiros 45 centímetros analisados. E nesses primeiros 45 centímetros, você vai dividir em 3 parcelas de 15 centímetros. De 0 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45. Então, dentro dos 45 centímetros, o NSPT é o número de pancadas necessárias para fazer o amostrador passar pelas 2 últimas camadas de cada metro. Dos primeiros 45 centímetros de cada metro. Então, eu pego o metro aqui, ó, vamos devagarzinho para vocês entenderem. Eu pego de 1 a 2 aqui, eu quero analisar de 1 a 2. O primeiro metro eu desprezo. Eu quero analisar de 1 a 2. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, os primeiros 45 centímetros de 1 a 2. E vou bater. Vou medir quantas pancadas eu dei no amostrador para enterrar 15 centímetros. Isso aqui eu desprezo. E vou medir quantas pancadas eu precisei para entrar mais 15 e mais 15. A somatória das duas é o que é chamado de NSPT. Então, você trabalha os primeiros 45 centímetros de cada metro e despreza, desses 45, você despreza os primeiros 15. Não sei quem inventou esse trem não, cara, mas é desse jeito, a norma fala desse jeito, né? Eu achava que você media as pancadas no metro todo, mas não é no metro todo, é só nos primeiros 45.
Então, quais são os objetivos? Determinar tipos de solo, é porque o amostrador é oco. Então, à medida que o martelo vai batendo nele, ele vai entrando no solo, o solo vai entrando dentro da haste, ele é oco. Então, aqui é possível você recuperar, né, puxar e analisar cada solo aqui. Então, é o tipo de solo, ele te dá o índice de resistência à penetração, que é o N, que é calculado do jeito que eu falei para vocês. É extremamente importante para cálculo de fundação. Isso aqui é o dado mais importante, talvez, para cálculo de fundação, e a posição do nível d'água. Então, o SPT te dá essas três coisas, basicamente essas três coisas. O GR perguntou um negócio aqui. Qual a profundidade máxima que a situação usa? Somente em solos deformáveis? Bom, toda vez que você usar um prato, você vai deformar o solo. Não é? Então, o que a norma fala é assim, se você precisar de amostras indeformadas, no caso de estrada, você não pode usar o prato, você tem que usar uma trincheira ou um poço. Né? Não pode usar o prato, porque ele deforma o solo. Bom, aí as vantagens do ensaio de SPT são essas aqui, ó, capaz de ultrapassar e posicionar o nível d'água. Pode ser, porque é por percussão, né? O buraco não vai encher de água, não tem perigo de buraco cheio de água. E tem casos que os caras têm camisa do buraco, quando precisa de uma análise muito precisa. Camisar é botar um tubo e aí ele desce dentro do tubo. O amostrador desce dentro do tubo. É isso que está aqui no segundo, né? O furo pode ser revestido se apresentar instável, se tiver risco de desabar. Determina o tipo de solo e suas profundidades de ocorrência e atravessa os solos mais resistentes. Atravessa. Mede a resistência à penetração do solo, é o NSPT, ó. Concorda comigo que quanto mais pancada você der, mais resistente vai ser o solo? É isso que ele mede. Se eu precisar de 30 pancadas para descer 15 centímetros, nossa senhora, né? Um excelente solo. Se eu precisar de duas, uma lama. Dei duas pancadinhas, já desceu o mundo velho, o solo é mole. Né? Baixo custo, fácil execução, pode ser realizado em locais de difícil acesso, isso é verdade. As desvantagens, não ultrapassa matacão ou bloco de rocha. Assim, você chegou numa pedra, você tem que mudar o buraco de lugar, porque eles quebram o equipamento, né? Então você não consegue furar a rocha. Rocha ele não é adequado para rocha. Pode ser detido por pedregulho, tá vendo? Ou solos muito compactos, tem que ser muito compacto. Aí paralisa o trato. Porque é pouco peso, vocês vão ver que não é uma carga muito grande que bate no amostrador. Outra coisa, obtenha amostras deformadas. Se você precisar de amostras indeformadas, você não vai conseguir ver esse método. Tem um peão perguntando, tem um cara entrando aqui. Deixa eu puxar aqui. Então, se você precisar de amostras deformadas, com esse método você não consegue. Tá? Aí aqui é um esqueminha, né, do SPT, você tem um martelo que ele tem um peso normatizado, que é 65 quilos, que bate cai de uma altura normatizada, que é 75 centímetros, e vai batendo numa agulha oca, chamada amostrador. Uma agulha, obviamente, no diâmetro, não sei se é 2 ou 3 polegadas. E essa agulha oca vai entrando no solo. Ao mesmo tempo que ela vai entrando, ela vai coletando amostras de solo. Né? Então, o roteiro de execução do SPT é marcar os pontos, montar o tripé, né, na posição, ó, o tripé aqui. Ó. É uma coisa muito simples, muito simples. Montar um cavalete de 4 pernas, chama tripé. Perfurar com auxílio de um travo cavadeira até 1 metro de profundidade. O primeiro metro você despreza. Então, os caras fazem o primeiro metro com trado, não usa o amostrador. Faz com trado, tradinho, normal. Primeiro metro é desprezado. Lembrando que isso aí tudo é com relação a uma referência qualquer, né? Você tem que primeiro estabelecer a referência de nível, né? Que eu estou falando. Recolher e condicionar uma amostra representativa de solo, desse primeiro metro. É a amostra zero. Você não crava, mas você guarda o solo, tá? Porque às vezes ali você tem tudo é um inferno. Solo orgânico, outro inferno, né? Então é importante guardar esse primeiro metro aí. Aí os camaradas
cavando. Estão cavando o primeiro metro, tá vendo? O tripé está armado aqui, ó, e o primeiro metro é no trado. Cavando no trado. Não trabalha, o trado é um trem brutal demais. E apoiar o amostrador acoplado na haste do tripé, aqui, né? No fundo do furo aqui, e apoiar o martelo sem bater. Então, no primeiro metro aí, no fundo do primeiro metro, você apoia o martelo primeiro, sem bater, para ver se vai descer. Às vezes o som é tão ruim que a hora que você apoia o martelo, que ele é pesado, pesa 65 quilos, na hora que você apoia o martelo, ele já entra dentro. É uma lama, né? Danada. Então, a partir do momento que você determinou a característica desse primeiro metro aí, do fundo desse primeiro metro, você vai batendo, ó, erguer o martelo de 65 quilos, um martelo, é um cilindro metálico, né? Fala em martelo, como é que é um martelo? É um cilindro metálico de 65 quilos. E você vai erguendo ele 75 centímetros. Os operários é de 75 em 75. E aquilo vai caindo, queda livre, né? Queda livre, vai caindo, caindo. E aí você vai medindo, a equipe vai medindo a quantidade de pancadas que são necessárias para penetrar os primeiros 45 centímetros de cada metro. Então, no segundo metro, né, eu estou no fundo aqui do primeiro metro. O primeiro metro eu desprezei. Então, da cota -1, cota -2, eu vou considerar os primeiros 45 centímetros. Aqui, ó, aqui tá, viu que eu falei para vocês? É um cilindro metálico aqui, que pesa 65 quilos, isso aqui é a haste de 75 centímetros. Então, esses 65 quilos cai de 75 em 75 centímetros. Aí é aquele que eu mostrei para vocês, né? Tá vendo? De 0 a 1 desprezou. Isso aqui foi com travo. De 1 a 2, os primeiros 45 aqui, ó. Depois, de 1,45 a 2, ou é com travo ou é com água. Quando está mais fundo, é feito com água. Isso aqui vai jogando água, injetando água e puxando a lama. Cheguei nessa profundidade aqui, é pancada de novo. Os primeiros 45 centímetros de -2, entre -2 e -3, né? Os primeiros 45 centímetros aqui. E aí vai descendo. Desse jeito vai descendo. Contar o número de quedas do martelo, de golpes necessários para a cravação de cada segmento de 15, do total de 45. Então, você vai dividir os 45 centímetros de cada metro em 3 segmentos de 15. E vai contar o número de golpes necessários para entrar em cada 15. O primeiro você despreza. O primeiro 15 você despreza. Depois você faz a média. Do -15 para o -30, do -30 para o -45. E cada metro você recolhe o solo. Repetir o procedimento com trado helicoidal, não é aqui, né? Tá falando aqui, ó. Quando chegou aqui, ó, daqui para cá você cava com trado ou cava usando água. Daqui para cá, pancada de novo. Daqui para cá, com trado, se estiver raso, ou usando água, quando vai ficando mais fundo. Bom. Atingindo o segundo metro, repetir o processo que continua até atingir um solo muito resistente ou até a profundidade estabelecida pelo cliente. Às vezes o seu cliente é um engenheiro, é um cara que está fazendo fundação. Às vezes é o dono do prédio, né? Às vezes é você mesmo que vai fazer uma fundação e resolve investigar, tá? Então, o cliente fala para você, se eu fosse seu cliente, eu ia falar para você assim, vou fazer uma casa, faz uma sondagem a 12 metros, é o suficiente, não é? Você que é o engenheiro, 12 metros nesse terreno é pouco, vou fazer mais. Então, você pode parar, não é? Aí tem alguns critérios de parada que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Alguém falou assim, professor, se você despreza, o Thiago Paiva, se você despreza o primeiro metro, como eu vou saber a resistência para uma fundação rasa que está nesse colocado no primeiro metro? Isso só vai acontecer se você tiver pedra aflorando, entendeu? Porque eu acho que vocês não estudaram isso ainda, mas você não coloca fundação tão rasa, nunca. É sempre de 1,5 metro para baixo. Nunca tem uma fundação tão rasa. Assim, só se for um radier, né? Mas se for um radier, ele vai existir. Radier é uma laje concretada no primeiro, acima do terreno. Ele só vai existir se o solo for extremamente ruim.
não é? Então, na verdade, a técnica manda você desprezar o primeiro método. Mas é interessante a sua pergunta, porque se você for fazer uma casa muito pequenininha, do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, aí é até interessante investigar esse primeiro método. Aí você usa o trado, tenta usar o trado para investigar o primeiro método, bate no primeiro método, não é? Mas quando você tem investigações mais profundas, aí se despreza o primeiro método. Quando você tem fundações muito rasas, cargas muito pequenas ou rocha aflorando, aí que você vai usar o primeiro método. O Roger Santos perguntou, como é esse lance da água? Água é o seguinte, você deve estar perguntando a água para continuar descendo, né? Para o instrumento de sondagem continuar descendo. O operário vai injetando água, o buraco está pronto lá. Ele vai injetando água e vai puxando a lama, bombeando. Às vezes bombeia a lama, vai bombeando a lancha para ir lavando o buraco. Nessas profundidades que não são interessantes para a análise. Por exemplo, essa profundidade aqui, ó, ela não é interessante para análise. Eu não vou dar pancada nessa profundidade. Então, a hora que eu chego aqui, eu meto água aqui, água, faço lama e vou puxando a lama. Quer dizer, eu vou escavando com água. Quando tiver fundo, quando está raso ainda, você faz isso com trado. Você vai tirando essa camada aqui, que não é interessante para análise, com água com lama, né? Bombeando água e lama, ou com trado. Entendeu? Bom, vamos continuar aqui, ó. Que eu já falei. Aqui, ó. É isso aqui, ó. A água, se encontrar o nível de água na sondagem realizada com a utilização do processo de perfuração por circulação da água. Quer dizer, quando você chega na água, no nível do lençol freático, aí só tem jeito de trabalhar com água. Aí você vai injetando a água e puxando, junto com a água que está no solo, né? A água injetada na haste, que leva na extremidade do trépano. Trépano é a agulha de sondagem, chama trépano, que possui orifícios laterais e injeta água no solo. A pressão da água e movimentos de rotação e percussão imprimidos fazem com que o trépano rompa a estrutura do solo. Então você vai injetando água e batendo, injetando e batendo, nas camadas que não são interessantes. Vou mostrar mais uma vez, essas aqui, ó. Essas aqui não são interessantes. Eu não preciso testar isso. Nessas aqui, o equipamento tem que entrar a percussão, só com as pancadas. Nessas aqui, não. Nessas aqui, eu vou injetando água e puxando a lama. Mas nessas aqui, ele tem que entrar só por percussão, só usando as pancadinhas. Porque senão vai mentir meu resultado. O Herbert falou assim, o problema é a água atingir a próxima zona de penetração da amostra. Isso aí pode acontecer mesmo. O Herbert está falando assim, você injeta água, e aí o buraco entra numa zona interessante, né? Aí você vai ter um erro no seu teste. Qual que é a zona interessante? Os primeiros 45 centímetros de cada metro da análise. Essas são as zonas interessantes. É nessa que o SPT tem que entrar na pancadinha. Então, o camarada que está realizando o teste, em geral, o engenheiro não fica, não. O engenheiro, ele não fica aí, não. Ele só faz a análise, né? Mas o cara que está fazendo o teste tem que tomar todo cuidado com isso que você falou aí, ó. Para ele não entrar nessa zona aqui, ó. Eu venho com a água aqui, pronto, entrei nessa camada. Isso acontece com o solo mole. Pronto, mentiu o seu resultado nessa camada, né? Essa camada mentiu o seu resultado. Aí, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Tá cavando com água e vai bombeando ela, vai bombeando e aí eles vão recuperando isso aqui, o solo e tal, tá vendo aqui? Esse esqueminha aqui, ó. Avanço do... Esse aqui é o meio que repetindo que eu já falei, né? Cutrado concha até o primeiro metro, cutrado helicóidal até o segundo metro, até o nível d'água. Avanço do trado for inferior a 50 milímetros após 10 minutos, o solo não adere, porque às vezes o trado não passa, porque o solo é muito duro, e aí você não consegue descer o trado. Aí você tem que começar a usar água. Isso aqui está falando, quando que você não usa o trado, eu falei, quando for raso, você pode usar trado, você não precisa usar água, você não precisa usar água. Mas nesses casos aqui, você tem que começar a usar água.
Aqui, agora vamos aprender a interpretar, tá? Registro do número de golpes. Como geralmente não ocorre a penetração exata de 45 centímetros, quer dizer, você não vai ter uma penetração de 15, você vai ter uma penetração de 16, de 17, tá? Então, nos primeiros 15, você entrou, pá, dei 3 pancadas, desceu 17, tá? O que conta para nós é do 15 para o 30. O que tem antes do 15 não interessa. Então, a partir do momento que passou os primeiros 15 centímetros, chegou nele, você conta o número de golpes adicionais até chegar em 30. Cheguei em 30. Em seguida, conta-se, ou passou um pouquinho, né? Cheguei em 30 ou passou um pouquinho. Então, de 0 a 17, deu aí 10 golpes, desprezo. De 17 a 32, deu 14 golpes, beleza, esse eu conto, né? E de 32 a 46, deu mais 15 golpes, beleza, esse também eu conto. Então é isso aqui, ó. Quando você faz uma leitura de laudo, esse primeiro número é a quantidade de golpes, esse segundo número é a quantidade de centímetros, tá? Então, nos primeiros 15, eu dei 14 golpes para descer 18 centímetros, desprezei aqui. Depois eu dei 12 pancadas para descer 12 centímetros, quer dizer, de 18 até 30, né? De 18 até 30, eu dei 12 golpes para descer 12 centímetros. Depois eu dei 15 para descer 15. Quer dizer, qual que é o meu SPT? É a média de 12 com 15. Da segunda camada de 15 para a terceira camada de 15. Eu faço essa média aqui. Então, nesse caso, o meu NSPT dessa camada que eu estou investigando é 12 mais 15 dividido por 2. A primeira eu desprezei, que é o quê? 27, né? Dividido por 2. 27, 13,5. 13,5? 13,5. Então, é esse aqui vai no laudo. 13,5 para aquela pancada lá, tá? Para aquela camada. Tem algumas exceções, né? Por exemplo, quando o primeiro golpe de martelo, a penetração for superior a 45 centímetros. Isso acontece. Solo muito mole. Na hora que o martelo bate, pum, a agulha desce um absurdo, mais de 45 centímetros. Aí você tem essa anotação aqui, ó. Um golpe, desceu 47 centímetros. Um golpe, desceu 50 centímetros. Né? Então aí a anotação é um pouquinho diferente. Ou, quando você meter a marreta no Marcelo, no martelo, e ele não entrar nada. Aí é 0. 0 para 23, 0 para 51, 0 golpes para entrar 23 ou 51, dependendo da análise que está sendo feita. Quando a penetração for incompleta, 15, quer dizer, você deu 15 pancadas e entrou 7 centímetros. Não é? Isso aqui quer dizer, bateu e não chegou nos 15. Quando exceder significativamente 45, ou não for possível distinguir os 3 intervalos. Porque, imagina, você só encostou, ele desceu 65 aqui. Né? Aliás, é o contrário. E você deu 2 pancadas, desceu 40. Aliás, gente, eu falei uma besteira aqui, desculpa. Essa linha aqui, ó, é quando você apoiar o martelo e aí a agulha desce muito. Muita penetração com 0 golpes. É um solo muito mole, né? 0 golpe, 23 centímetros. 0 golpe, 51 centímetros. 0 golpe, 65 centímetros. 2 golpes, 40 centímetros. Tá? Isso vai para o laudo. A penetração com poucos golpes, que ultrapassa 45. É a mesma coisa aqui, né? Esse aqui é a mesma coisa desse aqui. 0 golpe, 65. Você só encostou o martelo e o bicho desceu com o peso do martelo. Então, aí são essas notações. O que você tem que lembrar? Esse número de K é a quantidade de golpes, esse número de K é a quantidade que desceu em centímetros. Isso é que você tem que lembrar. Agora, alguém falou aí a questão da interrupção. Vocês estão comigo aí, né? Estou vendo vocês aí, vocês estão comigo aí. É a questão da interrupção. Quando que você interrompe o SPT? Quando, em qualquer dos 3 segmentos de 15 centímetros, o número de golpes está para passar 30.
Então, por exemplo, eu estou no segundo segmento, do 15 para o 30. Eu bato, e ultrapasso 30. Né? Aí eu vou parar. Para antes dos 45 centímetros. Eu vou parar aquela camada ali. Quer dizer que é uma camada muito resistente, muito dura. Eu vou continuar cavando com água e vou começar a analisar a camada seguinte. Eu não parei a escavação, eu parei a análise daquele metro ali. Quando, em qualquer dos 3 segmentos de 15, o número de golpes ultrapassar 30. Nesse caso aqui, o segundo, né? Dei 30 golpes e avançou 11, então não chegou nos 15. Aí eu paro a análise naquele metro. Continuo cavando com água ou com trado e continuo a análise no metro seguinte. Tá? Esse caboclo entrou aqui. Outro caso, né? Se um total de 50 golpes tiver sido aplicado durante toda a cravação. Então, olha aqui esse análise aqui, ó. Nos primeiros 15 centímetros eu dei 14 golpes, entrou 15, ó. No segundo 15 eu dei 21 para romper os 15, beleza. No terceiro segmento eu dei 15 golpes e desceu 7 centímetros. Então, ó, esse mais esse mais esse dá 50, aí você para. Não deu 45 centímetros, 15 mais 15 é 30, mais 7 é 37, mas deu 50 pancadas. Então, naquela camada, eu paro. Nesse caso ou nesse caso, tá? Se você não entender agora, você vê depois da aula que você vai entender. Você vai entender. Então, ou, terceiro, quando você não observar o avanço durante a aplicação de 5 golpes sucessivos do martelo. Quer dizer, eu estou numa camada lá, dei 5 pancadas. Pum, 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 pum. Não desceu nada. Aí eu paro. Paro naquela camada. Vou para a camada seguinte. Tá? É assim que funciona. Então, você interrompe a cravação em qualquer uma das camadas e passa para a camada seguinte, se acontecer qualquer um desses 3 casos aqui. Agora, quando que você vai parar a sondagem? Aí eu posso estar em qualquer profundidade aí que eu vou parar a sondagem. Se em 3 metros sucessivos for necessários 30 golpes para penetração dos 15 centímetros iniciais do mostrador. Porque às vezes você tem uma camada muito dura que ela continua. Ela é espessa. No mínimo 3 metros, né? Aí eu vou, os 3 primeiros, 15 centímetros ali, 30 golpes. 3 metros seguidos, 3 camadas seguidas. Aí você para. Porque aí você já dá para você sugerir, né, concluir que aquela camada é impenetrável. Se em 4 metros sucessivos forem necessários 50 golpes para a penetração dos 30 centímetros iniciais. Então, aí eu não estou analisando só os primeiros 15, eu estou analisando os segundos 15. 25 na primeira camada de 15, 25 na segunda camada de 15. Aí eu paro também. Se em 5 metros sucessivos, ó, gente, é esse, ou esse, ou esse, né? Se em 5 metros sucessivos for necessário 50 golpes para penetração dos 45 centímetros. Pô, eu estou cavando. Precisei de 50 no primeiro metro, 50 no segundo metro. Até no 5º metro eu preciso de 50 golpes. O que eu concluo? Esse solo é duro demais, filho. Esse solo é muito duro. Ele é impenetrável. 5 metros uma camada dessa, aí você para, tá? Ou quando, justificativa geotécnica, né? Isso é genérico, não sei que justificativa seria essa. Solicitação do cliente, a gente entende, né? Ou quando os avanços da perfuração por circulação de água, ó, não é a pancada, tá vendo? É quando você está cavando com a água lá, ó, forem inferiores a 50 milímetros em 10 minutos, que pode acontecer. Você chega em camada dura, pedrenta, joga água, puxa, e o trado não desce. E a agulha não desce. Se você fizer isso durante 10 minutos e não descer 5 centímetros, você pode parar a perfuração. Porque você pode considerar uma camada impenetrável. Cálculo de profundidade, isso aqui é o seguinte, é o critério antigo para você saber qual que deve ser a profundidade da sua sondagem. Esse de cima eu não gosto muito, porque é o seguinte, ele fala em cargas estruturais, né?
Em geral, quando você está fazendo serviço de SPT, você não tem a carga estrutural ainda. Então, não tem como você fazer esse cálculo. Tem um ábaco nessa norma aqui que faz esse cálculo. Então, mas existe, por isso que eu estou mostrando para vocês. Em geral, você vai usar esse segundo aqui, ó. A profundidade mínima da sondagem, se o seu D é a profundidade, né? Ele é maior ou igual a 1,5B. Se B for menor ou igual a 25 metros. B é a menor dimensão da área construída. Então, você pega a área que você vai construir, e pega a menor dimensão da área que você vai construir. Isso é B. Né? Se B for menor ou igual a 25 metros, você vai cavar até 1,5B. Então, por exemplo, vamos pegar um caso de uma casa aí, que a projeção dela, muito comum. Vamos falar uma casa com a projeção de 10 por 30. Projeção da casa. Não é no tamanho do terreno, não. Certo? Projeção da casa. Então, a menor dimensão da casa é 10 metros. É menor que 25. Então, quanto que você vai cavar? 1,5 de B. 1,5 de 10. Dá o quê? 15 metros. Certo? Porque B, no caso, né, a menor dimensão da projeção do seu prédio é menor que 25 metros. Aí você cava 1,5B. Tá? Muito fácil, aqui é bacaninho, eu gosto porque é fácil. Agora, se B for maior que 25 metros, aí você cava o igual a B, né? Então, eu tenho um prédio, vou fazer um tribunal aqui, por exemplo, que a minha área de construção desse tribunal é 50 por 30. Então, o meu B, que é a menor dimensão da projeção da área, é 30. Quanto que você tem que cavar na sua sondagem? 30. Aí D tem que ser maior ou igual a B, se B for maior do que 25 metros. Então, esse critério aqui é muito bacaninho, aqui facinho, para você entender mais ou menos o quanto você tem que cavar. Que muita gente perguntou, né? Quanto que eu deixei para o final, isso aí estava no final. Quanto que você cava na sua sondagem? Sim, o boletim de sondagem. Cota da boca do furo. Dentro do terreno, você vai cotar ele, vai implantar ele. Né? A cota dele, que é a altura, né? Com relação a uma referência de altura que eu falei para vocês. As coordenadas do furo, num plano cartesiano, né? Em X e em Y, com relação a uma referência fixa também. Isso tudo vem no boletim, vem no laudo. O nível da água, o nome do técnico, os dados dos equipamentos, isso que você copia de um por outro. Data e hora do início do furo, data e hora do fim do furo. Por que precisa disso aqui? Lembra daquele negócio que eu falei para vocês que o lençol freático ele varia? Então, às vezes, para você ter uma noção da variação do lençol. A que dia que foi feita essa sondagem aqui? Isso aqui foi feito na seca. Então, é provável que a água esteja mais alta, entendeu? Isso aqui aí você tem o laudo lá, a data e a hora do início e do fim do furo. Aqui, ó. Isso aqui é um laudo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Cada coisinha dela aqui, ó. Ó. Tá vendo? Deixa eu ajeitar aqui. Aí, pronto. Centralizei. Ver se os caras estão comigo. Estão comigo? Estão comigo. Beleza. Então, olha aqui, ó. O que ele traz para você? Ele traz o número de golpes. Tá vendo? Não, primeira camada, né? Ó, a camada aqui, ó. Primeiro método, não tem nada. Desprezei. Tá? Segundo método. Lembra que a gente faz o teste nos primeiros 45 centímetros do segundo método. Mas vale para o segundo método inteiro, ó. De 15 para 30, 2 pancadas. De 30 para 45, 2 pancadas. Então, eu tenho uma linha cheia, que é de 15 para 30, e uma linha tracejada, que é de 30 para 45. Certo? Então, eu tenho essas duas linhas aí. Essas duas linhas, elas me dão... Elas me dão aí como é que foram feitas como é que foi o comportamento do solo das pancadas, né? E aí, em geral, a gente faz uma média. Ou trabalha com a pior. Tem engenheiro que trabalha com a pior. Eu sempre trabalhei com a pior. Aqui elas estão muito próximas, né? Você está vendo que elas estão muito próximas. Mas aí você pode escolher. Em geral, você trabalha com a média ou trabalha
O pior, pior perfil. Aqui os dados, ó, cota do furo, menos 0,25 com relação a um trem fixo, uma referência fixa. Limite da sondagem, até onde a sondagem foi, tá vendo? 12 metros. Nível da água inicial, ele está aqui, data da sondagem, e aí o perfil. Ó. Então, 2 golpes de 15 a 30, 2 golpes de 30 a 45. Essa outra camada aqui, 2 golpes de 15 a 30, 3 golpes de 30 a 45, já divergiu um pouquinho. Essa outra camada, 4 golpes de 15 a 30, de 0 a 15 eu desprezei, 5 golpes de 30 a 45, e aí vai descendo, vai descendo. Tá vendo como? Olha a situação desse solo aqui, olha a situação desse solo aqui. Aqui ele é bem mais resistente. Como é que eu sei que ele é bem mais resistente? Quantidade de pancada, aí. A quantidade de pancada aqui para entrar 30 centímetros foi 28 golpes. Aqui foi 4. Então, bem mais resistente aqui do que aqui, não é? Então, se fosse para fazer uma fundação com uma carga pequena, eu faria um tubulãozinho a 4 metros aqui, ó. Tubulãozinho a 4 metros, que é raso, está acima da água, pode cavar, beleza. E olha a diferença que eu tenho de 3 para 4 metros. Não, melhor é de 3 para 5, né? Na verdade, eu queria uma carga um pouquinho mais pesada para jogar ela aqui, ó, nos 5 metros aqui, ó. Beleza, ó. Ó, aqui, vai aumentando o solo, tá vendo? Às vezes a quantidade de pancada vem aqui e volta. Você tem um solo mais resistente no começo e depois ele vira uma lama, volta para cá, ó. Quer dizer, e aí então, nesse caso aqui, progressivamente, à medida que o solo vai entrando, né, vai aumentando a profundidade, ele vai aumentando a resistência também. Mas isso não é comum não, tá? Não é sempre assim não. E aqui do lado de cá, o engenheiro classifica o solo. Argila siltosa, vermelha, argila arenosa com pedregulhos diversos, mole, marrom, idem, né? Mole, quer dizer, a mesma coisa, mole. Idem, rija, quer dizer, é uma argila arenosa com pedregulhos, marrom, só que é rija, é dura, tá vendo? Vem aqui, mole, de repente faz um pico para cá, ó. Endureceu. Por quê? Não sei, cara. Geologia. Né? Aí vai aumentando a resistência, e vai embora aí. Tá? Então, a quantidade de pancada que eu tenho aqui mostra para mim o perfil de resistência do meu solo. Resistência mecânica. Achei o nível da água aqui, ó. O nível da água aqui, ó. A investigação me mostrou o nível da água também. Isso aqui é uma tabela de compacidade, né? Tabela de compacidade. Que referencia a compacidade com o número de golpes. Ah, Cristian, como é que eu sei que essa argila é mole? Pela quantidade de golpes. Ó. Se for de 3 a 5, ela é mole. Está na norma isso, na norma que eu citei anteriormente. Né? Se for uma argila, só uma areia. Primeiro você separa areia e argila. Depois você vai falar. Pela quantidade de golpes, você fala o que ela é. Ó. Se for argila, mole, muito mole, média, rígida. Se for areia, fofa, pouco compacta, medianamente compacta. E aqui um perfilzinho desenhado, ó, pra vocês verem. Tá vendo? Uma areia, depois uma areia fina, o nível de água tá aqui, ó. Uma areia fina, um silt, uma areia média. Isso deve ser uma praia, né? Só tem areia. Esse último aqui é um plano de sondagem de vários blocos. Tá vendo? Vários blocos que são feitos vários buracos. Não pode fazer, o que eu falei, não pode fazer alinhado. Não é? Já citei lá em cima. Vou repetindo. Galera, essa aula foi bruta, hein? Essa aula foi bruta. Vou encerrar por aqui. A aula vai ficar gravada para vocês. Eu vou baixar esse outro material aí, tá bom? E a gente se vê na sexta-feira. Ok, galera? Fala comigo aí. Nós temos cara já foi. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Não vai dormir não, vai dormir não. Agora pode, né? Que agora já acabou. Beleza, cara. Um abraço.